Um último detalhe, então, que a gente vai ver aqui com relação aos classificadores é a questão de multi-class classification, ou seja, estender a análise aí para quando a gente tem mais do que só duas classes, né? E, na verdade, eu sempre estou simplificando aí os casos de classificação para duas classes, mas, claro, a gente pode estender isso, né, para mais do que duas classes e ver alguns casos aí, o como a gente pode fazer isso em alguns classificadores, né? Sendo que alguns deles são inerentemente multiclass, né? Então, eu comentei rapidamente, na verdade, né, durante as aulas do classificador Bayesiano lá no começo, né? Um dos classificadores que a gente viu, inclusive um dos exemplos era multiclass, né? Onde a gente tinha superfície de separação entre as classes lá, entre as várias classes, né? Inclusive não linear, né? Que era lá o Quadratic Discriminant Analysis, né? Que é um caso lá do classificador baseado no teorema de Bayes, onde a matriz de covariância é não diagonal, são distribuições gaussianas que você modela em cada classe, mas a matriz de covariância é não diagonal e eventualmente você pode até ter uma probabilidade a priori de cada classe que é diferente, então no fim acontece que você tem um separador não linear entre classes e ainda assim é inerentemente multiclasse aí, né, esses classificadores, né? Ou é facilmente adaptável para o caso multiclasse, né? Então a gente vai ver esses casos aqui onde os classificadores são binários, né? Como que a gente estende para classificadores multiclasse. Então, principalmente isso ocorre aqui no caso da SVM, né? Talvez seja o mais comum de todos aí, que ele é inerentemente binário, né? Então é para problemas de duas classes, né? Outros classificadores como árvore de decisão, random forest, a gente vai ver classificadores não lineares, né? A logistical regression, todos esses caras aqui, redes neurais, né? Todos esses caras aqui são de natureza multiclasse por definição. Você não precisa mudar muita coisa, né, para ter a versão multiclasse deles. No caso da Logistic Regression, na verdade, você muda a função de loss dela, né, usa uma outra função de loss, mas o resto do algoritmo é muito similar, né? Então, esses caras aqui são por si só modelos que permitem multiclasse, né? Então, por isso eu acabei não gastando muito tempo falando sobre isso, e nem vou gastar quando eu apresentar os demais que a gente ainda não viu, né? Mas vou focar aqui no caso da SVM e outros classificadores que são de característica binária, você pode usar essa mesma análise ou esse mesmo tipo de abordagem que a gente vai discutir aqui hoje, né? E eu vou aproveitar outras coisas dessa apresentação breve aqui, né? Para falar que eventualmente gera uma certa confusão e é importante deixar claro aqui para problemas de classificação com mais do que duas classes, tá? Então, primeira coisa, né? Quando você tem um classificador que permite só classificar de forma binária, né? Mais um ou menos um, que é o caso inerente da SVM aí, existem duas abordagens clássicas para você criar classificadores multiclasses, né? Que é basicamente mudar uma espécie de uma codificação que você faz para treinar vários classificadores binários de modo a ter um classificador multiclasse. Então, essas codificações são conhecidas como one versus one e one versus all, né? E são duas estratégias de construção de vários classificadores para ter o caso multiclasse. Então, one versus all, o que você faz? Vamos supor que você tem um problema de três classes aqui, né? Duas features, né? Você vai treinar um classificador, uma classe contra todas as outras. Ou seja, eu vou ter um classificador que separa a verde da amarela e dessa roxa aqui, né? E depois eu vou ter um outro classificador que é esse que separa a amarela das outras duas e outro que separa a roxa das outras duas. Então eu treino um contra todas as outras. E no final eu vou ter três classificadores, então, que compõem a decisão, né, quando combinados aqui, né, compõem a superfície de separação entre essas três classes. Né? Dado um novo exemplo, né, eu preciso testar entre esses três classificadores aqui para de fato saber aonde que ele está e atribuir uma classe a ele. Né? Então aqui no total eu tenho K classificadores, que é K igual ao número de classes, né, que eu tenho no problema. Né? Tenho três classes, eu vou ter K classificadores aqui. Outra abordagem é treinar entre pares de classes, ou seja, eu treino verde contra o amarelo, tenho esse classificador aqui que está verde e amarelo, né, para dizer que ele é esse classificador binário aqui. Aí depois eu treino o roxo contra o amarelo, que é esse classificador que está aqui. E depois o roxo contra o verde, que é esse cara que está aqui. E aí a superfície de separação entre esses caras é a combinação desses três
classificadores que estão aqui, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter como resultado, né, como ele é entre pares de classes, né, k vezes k menos 1 dividido por 2 classificadores. Então, se eu tenho 3 aqui, 3 vezes 2 sobre 2 vai dar 3, né? Então, por isso que eu acabo tendo o mesmo número de classificadores que eu tinha aqui no one versus all. Né? Algumas características de cada um desses classificadores aqui. Primeiro, o one versus all ele tem uma desvantagem, porque quando eu tenho muitas classes, eu vou treinar uma contra todas as outras, né? Então, esse cara aqui ele tem um certo desbalanceamento, ou seja, eu tenho muito mais exemplos de uma classe contra todas as outras para treinar alguns classificadores. Isso pode ser ruim para determinados classificadores que não lidam bem com problemas desbalanceados. Tá? A SVM é relativamente robusta em relação a isso, depende um pouco da dimensionalidade do problema, mas, claro, quando você pode evitar o desbalanceamento é melhor, né? Vamos supor que você tenha 100 classes que você está trabalhando, você vai treinar um contra as outras 99, isso vai gerar um desbalanceamento significativo de número de exemplos por classe e pode ser um problema para treinar o classificador. Você pode ter um classificador não muito robusto, né? Então, isso aqui é uma desvantagem dessa abordagem. Outra desvantagem desse one versus one, né, é o número de classificadores. Então, se você tem muitas classes, você vai ter que treinar muitos classificadores. Então, acaba sendo um problema do ponto de vista computacional muito complexo, né? Então, aqui, o que pega é a própria complexidade computacional, né? E esses dois caras ainda se pode levantar uma limitação comum a eles, né? Que é o seguinte, né? No caso do classificador one versus all, né, você vai ter várias regiões de separação entre todas as outras classes, né, e vão ter regiões, por exemplo, essa do meio aqui, onde se um exemplo cair aqui no meio, você não tem uma região bem definida, ele pertence à classe 1, 2 ou 3, enfim. Né? Então, isso aqui pode ser um problema e também pode acontecer no one versus one. Né? Além disso, você pode ter, no caso do classificador one versus one também, né? Isso também pode acontecer no one versus all, mas não é tão comum, né? Você tem uma região onde a separação entre as classes, por exemplo, aqui é C1 não C1, C2 não C2, né? Pode ser um exemplo de one versus all, né, por exemplo. Você pode ter uma região muito grande aqui, né, de incerteza, ou seja, que não tem uma região definida como pertencente à classe 1 ou à classe 2. Eu acho que aqui no exemplo anterior fica bem evidente, né? Essa região que está aqui é uma região ruim, né? Se cair aqui, não tem uma certeza com relação à classe daquele exemplo, né? Além disso, além dessas regiões de incerteza, né? A gente pode tentar minimizar elas, tentando atribuir qual que é o exemplo mais próximo ou qual que é a classe mais próxima para tentar atribuir uma classe a ele, né? Mas isso não é uma estratégia muito boa, né? O que acontece com esses classificadores nessas estratégias na prática, né? Quando você tem muitas classes, em geral, essas abordagens aqui não funcionam. Muitas, acima de 7 em alguns casos, acima de 10 em outros, tá? Então, para essa ordem de grandeza aqui, talvez essas estratégias do one versus all e one versus one não é muito adequada, principalmente por conta dessas limitações que eu estou mostrando aqui. Bom, uma alternativa a isso que se usa bastante na literatura, e na verdade nos últimos anos ganhou bastante apelo, né? É o que se chama de Error Correcting Output Codes, né? É um paper lá de 95, 96, 1995, 1996, não lembro certo, onde foi proposta a primeira vez essa estratégia aqui, né? E isso nos últimos anos ganhou bastante destaque na literatura, né? Então o paper original é esse aqui, proposto pelo Thomas e o Goulon, né? E a ideia é a seguinte, né? Então, você vai usar uma codificação diferente, né? Não é uma codificação parecida com one versus all ou one versus one. Existem algumas similaridades, mas você monta o que se chama de code word, né? Que é uma outra abordagem aqui, eu já vou mostrar o que ela significa, né? E isso aqui pode ser, essa code word pode ser maior, inclusive, que o necessário, né? Ou seja, se você tem 10 classes, você pode ter uma code word com tamanho de 20, 30, né? É livre para definir isso daqui, né? Existem várias abordagens, inclusive, para definir essa code word. E
como por exemplo que está aqui, né? Então vamos supor que eu tenho um problema de 10 classes aqui, né? Definir uma code word que tem tamanho de 15. Tá? E aí eu tenho uma codificação para dizer o que é pertencente à classe 0, a classe 1, a classe 2, a classe 3, enfim. Na verdade, a forma de definir essa codificação é o que caracteriza essas abordagens aqui, além de ter essa code word que pode ser maior que o número de classes. Né? E aí, uma vez que você define essa codificação, o que você vai fazer é treinar um classificador por coluna. Então, você vai pegar essa coluna aqui, com essa codificação, e treinar um classificador binário em cima dela. 1 e 0 aqui para um classificador binário, né? Depois para essa, enfim. Aí você vai ter, nesse caso aqui, 15 classificadores. E dependendo da estratégia que você escolhe aqui, você pode ter uma garantia muito melhor aí de separabilidade entre as classes, quando combinados todos esses 15 classificadores que você está treinando. Inclusive no paper ele mostra, teoricamente aqui, a vantagem, né, de fazer esse tipo de... uma vantagem teórica, né, uma prova teórica de fazer esse tipo de escolha aqui, tá? Então aqui, só para mostrar rapidamente, né, as duas formas mais clássicas ali de codificação, tem essa primeira forma aqui, quando você tem um número de classes pequeno, né, ou seja, um k menor que 7 aqui, né, você usa essa codificação chamada exaustiva, né, onde você começa, por exemplo, vamos supor que você tem um problema de 5 classes, você vai usar uma code word de 15, tá? Então você começa aqui a codificação, na primeira linha todo mundo recebe 1, na segunda linha metade recebe 1, metade recebe 0. Na verdade, um pouco mais da metade recebe 0, né? E o que sobrou ali recebe 1, né? Porque é um número não divisível por 2 aqui, né? Na code word. Aí depois você vai intercalando, né? Essas colunas aqui, de tal maneira que a distância de Hamming, né? Que é basicamente o número de bits que são diferentes ali, né? Entre uma linha e outra, né? Seja de 8. Então, essa aqui é a imposição. Isso aqui garante que você vai... também existe uma prova teórica mostrada naquele paper ali que eu comentei antes, né? Que você vai garantir uma melhor discriminabilidade ali entre os pares de classificadores usando esse tipo de codificação. Né? Enfim, aí você vai fazendo isso e depois você vai ter 15 classificadores a serem treinados com essa separação aqui. No primeiro, uma classe recebe 1, todas as outras recebem 0, um pouco desbalanceado, mas esse desbalanceamento ele vai sendo corrigido à medida que você vai treinando outros classificadores aqui. Então, na média, você consegue, de uma certa maneira, atenuar esse problema da separabilidade ali, do desbalanceamento entre classes. Tá? Essa é a abordagem mais clássica, na verdade, ela nem é muito mais usual, né? O que vem se trabalhando hoje em dia mais é o que se chama de random codes, né? Que é gerar códigos aleatórios mesmo, assim, né? Para cada classe, né? Isso aqui está um pouco fundamentado na história de bagging e boosting lá, né? Que você pode ter. De uma certa maneira, quando você combina a média de todas essas coisas aqui, na média, com essa codificação aleatória, você consegue ter um bom resultado aí para o teu problema de classificação. Tá? Então, esse assunto aqui ele é bem vasto, eu recomendo você dar uma olhada nesse paper aqui, e se você estiver trabalhando com problemas com muitas classes, eventualmente você vai ter que pegar algumas abordagens de Error Correcting Output Codes, né? A sigla clássica para esse cara aqui é COC, né? Para trabalhar com esse tipo de codificação aqui para o teu problema, tá? As bibliotecas mais novas aí já fazem uso desse tipo de codificação aí por padrão, tá? Bom, uma última coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui é uma coisa que se chama Multi-Label Classification, tá? Então, é um pouco diferente de multi-class, tá? Então, a gente tem, digamos, 3 casos mais clássicos de classificação, que é a binária, né? Então, por exemplo, aqui você tem um e-mail, você vai classificar ele como spam ou não spam, então, ou ele é 1 ou ele é 0, uma classificação binária, né? Como a gente vem falando aqui mais frequentemente na disciplina. Tem esse caso de multi-class classification, onde eu tenho, por exemplo, uma imagem, eu quero dizer se ela é um cachorro, um gato, cavalo, enfim. Eu tenho uma única classe para um dado vetor de features, né? Nesse caso seria a imagem, né? Ou alguma coisa aplicada em cima da imagem. E aí eu tenho, por último, aqui o multi-label classification, onde eu tenho um vetor de features e a esse vetor de features eu posso ter mais do que uma classe. Por exemplo, aqui gato e ave, né? Então eu tenho mais do que um rótulo em cima daquele vetor de features, tá? A gente não está falando muito sobre multi-label classification aqui na disciplina. Por quê?
Porque isso aqui abre um outro conjunto de métodos, existe a necessidade de modificar a formulação, pelo menos para a grande maioria dos métodos aí, para adequar ele para multilabel, tá? Então, coloquei alguns exemplos aqui, né? O KNN, o K, vizinhos mais próximos lá, ele tem esse Lazy Learning Approach to Multilabel Learning para o KNN, que talvez seja um paper bem famoso aí, para adaptar o KNN para multilabel. A SVM tem essa Twin Support Vector Machine aqui, que é bem famosa também para multilabel. Logistic Regression não é tão usual multilabel, mas tem algumas propostas como desse paper aqui para adaptar ela para multilabel. Mas todos esses casos aqui, o importante é que a formulação fica significativamente alterada, né? Então, cada caso é um caso e tem que ser estudado individualmente para saber como que o modelo vai funcionar. Então, a minha dica é a seguinte: se você for trabalhar com multilabel, né, é interessante você dar uma olhada, dar uma lida aí, dependendo do método do que você for trabalhar, no paper mais clássico, mais recorrente ali daquele assunto, para entender o que muda na formulação multilabel para um determinado modelo. Alguns modelos mais recentes, baseados em redes neurais convolucionais e outras abordagens mais novas, digamos assim, né, já são também inerentemente multilabel. Então, quando a gente for falar lá na frente, eu vou ressaltar sobre isso com relação a esses modelos aí. Mas aqui fica a ressalva dessa diferença entre esses três grandes cenários, né? Multilabel, multiclass e binário, né? E se você for trabalhar com algum modelo aqui, tem que dar uma olhada quais as alterações que se faz, teoricamente, né? Para adequar um determinado modelo para que ele atenda às condições de multilabel, tá? Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar sobre esses casos multiclasse aí, então encerro esse vídeo aqui.